O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, cobrou união da oposição para as eleições de 2026. O mandatário ressalta que a direita e o centrão não podem ser cabo eleitoral do PT, com risco de perder o pleito mais uma vez. E para falar sobre essa questão, recebemos aqui justamente Ciro Nogueira, nos Pingos nos Is, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado pela gentileza em nos atender. Um prazer estar com vocês. Presidente, para começar, muitas lideranças políticas pregaram a união da direita e da centro-direita para 2026. Mas, na prática, não parece que isso tenha acontecido. Queria escutar do senhor, essa falta de unidade tem a ver com a indefinição de Jair Bolsonaro em dizer e oficializar quem será o escolhido dele? Olha, eu acredito que o presidente já tenha feito a sua escolha, né? Agora é o momento correto que ele vai externar a sua escolha, só cabe a ele. O que nós temos que ter em mente é que temos um líder, né? Um líder, o maior líder da direita, e que temos que seguir esse líder. Lógico, todos nós vamos aconselhá-lo, vamos dar a nossa opinião, as nossas considerações, mas o que nós não temos mais como admitir é essa disputa inútil, fratricida entre o centro e a direita, porque o nosso grande adversário é o presidente Lula, que tem que se aproveitar disso para se fortalecer nos últimos 3 meses. O Lula, 3 meses atrás, não era nem candidato à reeleição, e agora é um candidato competitivo, muito fruto dessas disputas internas entre a própria direita e o centro, e eu espero que isso cesse, porque o Brasil não pode prescindir dessa união do centro e da direita para que a gente possa virar a página da nossa história de um governo tão ruim. Senador Ciro Nogueira, presidente do PP, conversando ao vivo aqui com a gente. Os nossos comentaristas também farão perguntas. Vamos começar com o Cristiano Beraldo. Sua vez, Beraldo. Boa noite, senador. Prazer falar com o senhor. O senhor que é hoje uma das principais lideranças políticas no Brasil, reconhecido pela sua habilidade política, que conversa com todo mundo, é muito respeitado, e não havia pessoa melhor para fazer a costura da candidatura única com o apoio de Jair Bolsonaro e do seu partido e de outros partidos do centro da política brasileira. Mas, na semana passada, me parece que houve um movimento onde o União Brasil, que é o partido que federou com o Progressistas, teve ali uma cisão entre Davi Alcolumbre e o presidente, que é o presidente da federação, Antônio Rueda, me dando a impressão de que Davi Alcolumbre hoje tem mais simpatia em seguir com o projeto de Lula do que com o projeto de Tarcísio ou do candidato que for escolhido por essa coalizão de direita. O senhor antecipa alguma dificuldade de tomar uma decisão em nome da federação para apoiar o candidato a disputar com o presidente Lula? Não, de forma nenhuma. Nós temos todo o respeito ao senador Davi, presidente do Congresso, mas quem comanda a federação sou eu e o Rueda. Então a federação vai unida. Eu tenho certeza que se nós dermos esse caminho para a federação, eu tenho certeza que o presidente Davi vai seguir. Ele é um homem correto, é um homem que espero que seja de partido e que acompanhe a federação. Se ela tomar essa atitude que eu vou defender, isso aí é quase unanimidade dentro da federação, nós iremos todos marchar unidos. E isso com certeza será fundamental para que a gente possa ganhar a próxima eleição. Quando nós criamos a federação, eu dizia que nós estaremos para o país como uma bússola política do centro, que sempre é quem decide as eleições. Nós estaremos com todas as condições para ganhar essa próxima eleição. E pode ter certeza que a federação marchará unida com um candidato de centro-direita no nosso país. Senador Ciro Nogueira conversando ao vivo aqui com a gente. Ele preside o PP, Partido Progressista. Roberto Mota, sua vez, Mota. Senador, boa noite. Que caminhos o senhor enxerga para a normalização institucional do país? Sempre defendo essa questão. Nós já devíamos ter virado essa página
Aliás, se nós tivéssemos um presidente com grandeza no nosso país, ele tinha que ter tomado essa atitude desde o início e anistiado, como fez Juscelino na época que aconteceu algo parecido quando ele ganhou a eleição, né? Quem me disse isso aí foi, para mim, o homem mais experiente do país, que é o presidente Sarney. O Lula tinha que ter feito a mesma coisa, anistiado a todos e virado a página da nossa história. Mas ele não teve essa grandeza, até porque nós temos um Lula, não temos um Juscelino, e eu espero que a gente possa virar a página da nossa história, na próxima semana votar a anistia no Congresso Nacional, para que a gente possa virar a página da nossa história nesse momento tão difícil. Luiz Felipe Dávila, sua vez, Dávila. Senador Ciro Nogueira, boa noite. Senador, o senhor tem razão. O objetivo hoje é vencer Lula e o PT em 2026. E para isso a direita precisa marchar unida. Mas me parece que não é só uma união em torno da chapa presidencial. Nós precisamos montar os palanques estaduais, que são tão importantes quanto a disputa presidencial. Principalmente porque temos 2/3 do Senado, temos as vagas para governador. Como é possível fazer essa costura das alianças regionais e a candidatura presidencial? Não estamos atrasados em relação a esse cronograma? Não acredito não, Davi. Tem algumas situações que nós não podemos externar ainda para a população, mas nós, algum tempo atrás, eu sentei com o próprio presidente Bolsonaro, com o Flávio, nós já fizemos um mapa do país inteiro. O presidente Bolsonaro está consciente que não vai poder botar bolsonarista em todos os estados, ele tem que haver aliados. Eu me considero, eu não sou um bolsonarista, eu sou um Bolsonaro, eu sou um aliado do presidente. E eu acho que pessoas como o meu perfil possam somar em todos os estados da federação. E com certeza, se nós fizermos isso, nós teremos a maior vitória de um aglomerado de partidos com o mesmo pensamento, o mesmo ideal da nossa história. Nós iremos eleger aí mais de 40 senadores, aumentar a nossa bancada, que já é muito significativa na Câmara dos Deputados, aumentar a nossa maioria e eleger quase a totalidade dos governadores pelo país. Agora, presidente, o senhor mencionou, quando o Mota falou sobre a retomada da normalidade, o senhor menciona a virada de página. É preciso virar a página e seguir adiante. Pois bem, mas se essa virada de página não for do jeito que a oposição planeja ou pelo menos deseja, o que eu quero dizer, se a anistia não for aprovada e entenderem que nesse momento talvez a redução das penas seja a saída encontrada, a tal da dosimetria, né? O PL da dosimetria que vem sendo discutido. Você acha que naturalmente jogaria para o próximo presidente, caso não seja Lula, a responsabilidade de tomar algum tipo de medida adicional? Leia-se indulto, graça e por aí vai? Não tenha dúvida que isso vai acontecer, até porque todos os nossos possíveis candidatos já anunciaram que isso vai acontecer. Eu acho que nós temos que fazer o que for possível agora. Nos 30 anos de mandato, eu aprendi muito a ser pragmático. Eu tenho que fazer o possível. É fundamental nós mandarmos essas pessoas que estão há 2 anos presas injustamente para suas casas. São pessoas de bem, pessoas que não são criminosos. A totalidade não tem nem ficha corrida. Eu acho que isso é uma injustiça muito grande com essas pessoas que deveriam ter sido condenadas por depredação de prédios públicos. Mas por isso, eles já cumpriram a sua pena, tem que voltar o mais rapidamente para suas casas. E eu defendo a anistia total, mas se não for possível, nós vamos votar o que for possível e vamos para a eleição para eleger um presidente da República que tome essa atitude de dar esse indulto para as outras pessoas. Entrevista importante com o senador Ciro Nogueira, ele que preside o PP, Partido Progressista, um ping-pong. Várias perguntas, Cristiano Beraldo mais uma vez. Senador, diante desse evidente desequilíbrio entre os poderes hoje no Brasil, como é que o senhor responde às críticas de que o Senado Federal vem se omitindo em relação ao seu papel de verificar a atuação do Supremo Tribunal Federal? Cristiano, eu não vejo omissão. É um desejo da maioria do Senado. Nós não temos um Senado hoje de centro-direita ou de direita no nosso país. Acho que isso pode acontecer na próxima eleição. Vocês todos sabem o que eu fui criticado por não assinar impeachment de ministro, porque eu sei que não tem maioria hoje no Senado para isso. É só discurso de lacração, discurso
para agradar uma parcela da população. Agora, nós vamos com a eleição do próximo ano, aí cabe à população decidir se quer senadores com esse perfil ou não. Roberto Mota. Senador, o senhor fez uma postagem no X hoje, e num trecho dessa postagem o senhor dizia que a oposição a Chaves imaginava que haveria uma alternância de poder, que até hoje nunca aconteceu, e o país só derreteu. Qual é o risco de não haver alternância de poder no Brasil? Se nós não tivermos unidos, não tivermos a responsabilidade, porque grande parte das pessoas da direita pensa apenas em lacrar e serem eleitos para cargo de deputado ou senador. Não pensam no prejuízo que esse país vai ter se nós não ganharmos a próxima eleição, se nós não tivermos uma pessoa, não derrotarmos o Lula na próxima eleição. Aí nós vamos para um caminho de transformar o nosso país numa verdadeira Venezuela, que graças a Deus ainda não temos isso. Então essa eleição de presidente da República é fundamental. Nós vamos fazer o que for possível, né? Eu tenho as minhas preferências, a extrema-direita tem as suas preferências, mas nós temos que nos unir, nós temos um objetivo comum, que é derrotar o PT na próxima eleição. Para fechar, Luiz Felipe Dávila. Senador Ciro Nogueira, um ping-pong e duas perguntas rapidinhas aqui. O primeiro é o seguinte: nesses 60 dias que Bolsonaro vai estar, entre aspas, livre, será possível para fazer todas essas coligações sacramentadas e fazer com que a direita marche unida? Essa é a primeira pergunta. E segundo, o Senado vai impedir que esta aprovação da isenção do imposto de renda dê um monte de dinheiro para o governo poder distribuir o próximo ano e ganhar ainda mais popularidade? Para a primeira pergunta, que nós vamos trabalhar, nós temos experiência bastante, nós temos os presidentes de partidos de centro com as pessoas mais experientes e acostumadas a vencer a eleição do nosso país. Temos um grande líder, que é o maior líder popular da nossa história, que tem um sentimento de justiça por estar preso hoje. Então nós temos tudo para estar unido e temos uma eleição viabilizada em todos os níveis para uma grande vitória. Tá? E acredito que isso vai ser sacramentado. A segunda pergunta, deu um branco aqui, o que foi mesmo? Imposto de renda. O imposto de renda, R$5 mil. Não tenha dúvida que o presidente Lula vai usar todos os artifícios para tentar ganhar essa eleição através de benesses no próximo ano. Tanto é visto que ele não tomou essas atitudes no primeiro ano de mandato, só tenta tomar essa atitude no ano eleitoral. Mas, de qualquer forma, é um benefício para a população que nós temos que tratar. Eu defendo que não aumente mais carga tributária, que esses R$5 mil seja concedido à população, mas cortando uma série de despesas inúteis que o governo federal tem, que até hoje se você não consegue citar uma atitude desde o início desse governo para contenção de gastos, para melhorar a máquina, para tornar a máquina mais eficiente. Então vai ser um bom debate nessa discussão. Eu vou votar favoravelmente à concessão de R$5 mil, mas contra aumento de carga tributária em cima disso. Eu acho que o governo tem que conceder esses R$5 mil cortando das suas despesas desnecessárias. A gente vai ter que liberar, o senador tem um outro compromisso, mas acho que dá tempo para uma última, senador. Queria, inclusive, questioná-lo a respeito da possibilidade de disputar nas próximas eleições uma chapa à presidência da República. Nas muitas discussões, o seu nome sempre é lembrado. Se o senhor, por exemplo, fosse convidado para disputar a vice-presidência, aceitaria, caso entendesse se tratar de um grande desafio? Toparia? Olha, eu quero ganhar essa próxima eleição. Se o meu nome for o melhor nome para vice na época, lógico que será uma honra estar nesse processo com um político lá do Piauí, de Pedro II, chegar a esse cargo, seria maravilhoso. Mas eu estou focado na minha reeleição para o Senado. Espero escolher o melhor candidato à presidência e o melhor candidato a vice. Isso que é o mais importante para nós vencermos a próxima eleição. Tá certo. Quero agradecer demais a participação do senador e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, conversando ao vivo aqui com a gente. Senador, grande abraço. Volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Será um prazer. Foi muito bom essa conversa com vocês. Grande abraço. Legal. Ótimo fim de semana.
Bem, vamos repercutir então as informações e os pontos de vista destacados pelo senador Ciro Nogueira. Você, Mota, o que é preciso trazer e considerar em relação a esse posicionamento do senador Ciro Nogueira, cobrando união da direita e da centro-direita para derrotar o atual grupo que está no poder, Mota? Eu acho que a mensagem é muito clara, né? Sem uma vitória eleitoral, sem uma vitória política, nada vai ser possível. Eu achei interessante o reconhecimento que o senador faz do risco que o Brasil corre do ponto de vista institucional, se nós continuarmos neste caminho. E eu acho que um novo governo de esquerda vai ser um governo que vai deixar de lado todos os pudores. Vai ser, especialmente se essa vitória da esquerda for conquistada sem a parceria com partidos de centro. Vai ser um governo de esquerda para fazer com que esse atual pareça moderado. Então, eu acho que todo mundo precisa refletir sobre isso. Dos seus questionamentos, Dávila, só para o Dávila arrematar, dos seus questionamentos, Dávila, o que você achou das respostas do senador em relação a esse desafio, né? Retirar esse grupo que está no poder e vencer as próximas eleições? Bom, a boa notícia é que há um enorme esforço para que esta união das candidaturas ocorra nos próximos 60 dias. Acho que essa é a primeira boa notícia que Ciro Nogueira deu. A segunda, mais preocupante, é votar a favor da isenção dos 5 mil e dar esse caminhão de dinheiro na mão do governo. E é óbvio que eles não vão cortar despesa, eles vão aumentar imposto. Então isso, mais uma vez, o governo vai meter a mão no nosso bolso, porque é isso que vai acontecer com essa isenção. Então, uma no cravo e uma na ferradura. Isso aqui é o que eu entendi da fala do senador Ciro Nogueira. Pois é, o Beraldo fez questionamentos importantes sobre essa ruptura ou fragmentação dos partidos de centro-direita e de direita. Trouxe o exemplo do que aconteceu com a União Brasil, a figura de Davi Alcolumbre e, por fim, aquele questionamento sobre o Senado, né, as perspectivas para as eleições olhando para o Senado Federal, né, Beraldo? Zé Canhoto, o senador Ciro Nogueira, ele mesmo lembrou, né, está há 30 anos na política, é presidente de um partido importante, muito habilidoso, não é à toa que ele foi convidado a ser o ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, que no momento em que ele foi convidado passava por uma dificuldade imensa no Congresso Nacional, e foi graças a essa sua habilidade que o governo conseguiu navegar dentro daquele ambiente que estava se tornando um ambiente hostil para Jair Bolsonaro. Quando ele faz esse exercício, assume a articulação para construir uma candidatura de consenso na direita, na verdade dos partidos de centro, mas com a chancela de Jair Bolsonaro, é porque ele está vendo o cenário, entendendo que essa candidatura desenhada e organizada dessa forma seria uma candidatura muito competitiva, com grandes chances de vencer o atual presidente numa campanha à reeleição ou aquele candidato que o presidente indicar. Só que ele vai lidando com o imponderável, que é uma reação extremamente barulhenta e truculenta dos filhos de Jair Bolsonaro. Então, eu imagino como deva ser tratar desses temas da política, da vida real da política, quando a reação contrária vem do filho daquela pessoa com quem você está articulando, que faz um barulho danado. Quer dizer, a todo dia eles tiram a metralhadora e disparam aí a torta e a direita. Então, realmente, fica uma situação, Canhoto, em que a gente vê a candidatura de direita perdendo força com essa insistência em dizer que só Jair Bolsonaro pode ser candidato, que eleição sem Jair Bolsonaro não será uma eleição legítima. Aí eu pergunto aos filhos do ex-presidente, vai ter eleição, Jair Bolsonaro não vai estar na cédula. Vocês vão fazer o quê? Não vão respeitar? Vão convocar outra manifestação? Vão lá invadir a Praça dos Três Poderes? Me desculpem.
Não vai ter nada que vocês possam fazer. O presidente Donald Trump não vai vir aqui interferir em coisa alguma. Então, vocês estão prestando um imenso desserviço ao fortalecimento de uma campanha dos partidos de centro e estão fortalecendo a campanha de reeleição do presidente Lula. É exatamente isso que está acontecendo. Então vão ficar lá tuitando, dizendo agora vai ter tarifa dobrada, vai ter Magnitsky, e daí não vai mudar nada. A eleição vai acontecer, queira ou não queira, sem Jair Bolsonaro, que não vai ter os seus direitos políticos restabelecidos. Então, Candidato, realmente assim, a gente vê que o esforço que o senador está fazendo vai lidando com essas circunstâncias absolutamente extraordinárias da realidade política, do pragmatismo político, aí realmente fica difícil.